A história humana é como um livro antigo com páginas arrancadas de propósito. Nos disseram que a tecnologia evoluiu em uma linha reta e perfeita, mas a arqueologia continua desenterrando erros brutais nessa matriz. Objetos complexos encontrados onde deveriam existir apenas pedras e ossos. Hoje, investigamos 5 anomalias que a ciência se recusa a explicar. De esferas perfeitas na Nova Zelândia a discos genéticos no Egito. Eles são provas de uma civilização perdida ou apenas coincidências geológicas? Prepare-se, a realidade é mais estranha do que a ficção. O primeiro artefato nos leva para o fundo da Terra nos Estados Unidos. Idaho, 1889. O Velho Oeste buscava água no subsolo árido. Uma equipe montou uma perfuratriz a vapor para romper a rocha. A broca desce 90 metros, uma zona geológica proibida para a vida. A bomba de areia trouxe o material do fundo para a superfície. Entre o cascalho vulcânico, algo chamou a atenção. Não era pedra. Ao limpar a lama, o impossível foi revelado. Uma boneca humana. Uma figura de argila esculpida com detalhes artísticos inexplicáveis. Geólogos confirmaram: o extrato de onde veio tem 2 milhões de anos. O Homo sapiens nem existia. Estávamos longe de fabricar arte. Céticos alegaram que era um brinquedo recente que caiu no poço. Impossível. A bomba de areia funcionava por sucção, vedando o topo. A prova final? Manchas de óxido de ferro incrustadas na peça. A oxidação confirma. Ela envelheceu enterrada lá embaixo por eras. Quem esculpiu essa figura humana antes da própria humanidade existir? Seria um vestígio de uma civilização inteligente pré-glacial? Ou a linha do tempo humana está errada em milhões de anos? A ciência ignora, mas a estatueta de Nampa continua desafiando a lógica. Deixamos o subsolo dos Euá para as praias misteriosas da Nova Zelândia. Uma praia isolada guarda o que parecem ser ovos de gigantes. São centenas de esferas emergindo do penhasco de argila como se fossem plantadas. Algumas pesam várias toneladas e têm até 2 metros de diâmetro. Mas não é apenas o tamanho que assusta, é a geometria perfeita. Veja de perto. A superfície lembra cascos de tartaruga ou padrões tecnológicos. Essas rachaduras são preenchidas com calcita amarela, criando um mosaico impossível. Quando uma se quebra, o interior revela algo ainda mais estranho. Esferas ocas. A erosão natural não cria formas ocas com essa precisão. A ciência as chama de concreções septárias, formadas no fundo do mar. Dizem que levaram 60 milhões de anos para crescer, camada por camada. Como pérolas gigantes. Mas pérolas não crescem com 2 metros e toneladas. Alguns engenheiros sugerem que são geopolímeros, concreto antigo, não pedra. Se for artificial, quem teria a capacidade de fabricar isso na pré-história? A distribuição uniforme na praia sugere um padrão inteligente, não aleatório. A lenda maori conta uma história muito diferente e perturbadora. Dizem que são cestos de carga petrificados vindos da canoa dos deuses. Cestos de mantimentos ou recipientes de armazenamento de uma era perdida? Estamos a 4.000 metros de altura, no ar rarefeito da Bolívia. Aqui jaz Tiahuanaco, uma cidade que alguns dizem ser a mais antiga do mundo. No centro dessas ruínas, um monólito desafia toda a lógica de engenharia. Conhecido como a Porta do Sol, ele pesa mais de 10 toneladas. O impossível, ele foi esculpido em um único bloco maciço de andesito. Andesito é uma rocha vulcânica extremamente dura, quase impossível de talhar. Sem ferramentas de ferro ou laser, como eles fizeram cortes tão precisos? Se errassem 1 milímetro, a peça inteira de 10 toneladas estaria perdida. No topo, vemos a figura central,
o misterioso Deus Chorão. Ele segura 2 báculos e chora lágrimas que terminam em cabeças de animais. Mas a chave do mistério está nas 48 figuras aladas ao redor dele. Cientistas acreditam que isso é um calendário, mas não o nosso calendário. Ele marca 290 dias, um ano que não corresponde à Terra atual. Seria um calendário de Vênus? Ou da Terra antes de um cataclismo orbital? Lendas locais dizem que a porta foi construída por gigantes em uma noite, usando trombetas sônicas que faziam as pedras levitarem no ar. Hoje, o portal está partido, rachado, por uma força desconhecida no passado. Deixamos os Andes e cruzamos o oceano para a Escócia, onde uma laje de pedra foi enterrada propositalmente para esconder seus segredos. Em 1887, o reverendo James Harvey caminha por uma fazenda remota. Sob a relva, ele encontra uma laje de pedra maciça escondida por milênios. Não era pequena, media 13 metros por 8, uma tela gigante de arte antiga. A superfície estava coberta por 90 espirais e símbolos geométricos desconhecidos. Arqueólogos a dataram da Idade do Bronze, com mais de 5.000 anos. Mas, em 1965, algo estranho aconteceu. As autoridades ordenaram que fosse enterrada. Tratores despejaram toneladas de terra sobre o maior tesouro neolítico da Europa. A desculpa oficial: proteger a pedra de vândalos. Ninguém acreditou. A pedra dormiu na escuridão, sob metros de solo, por 50 anos. Em 2016, a tecnologia permitiu uma nova escavação digital. Scanners 3D revelaram a complexidade insana dos desenhos ocultos. Não são rabiscos aleatórios, é um mapa estelar preciso. Alguns pesquisadores afirmam que mostra a posição de um eclipse solar antigo. Outros sugerem um mapa de portais ou cidades no mundo antigo. Seja o que for, o governo a enterrou novamente após o estudo. O segredo continua lá embaixo, esperando quem saiba decifrá-lo. Da Escócia fria para o calor impiedoso do deserto do Egito. Em Saqqara, o príncipe Sabu deixou um legado que parece ter vindo do futuro. Um disco de xisto que, segundo engenheiros, não poderia ser feito com um cinzel e martelo. O egiptólogo Walter Emery escava a necrópole de Saqqara. Ele descobre a tumba 3111, pertencente ao misterioso príncipe Sabu. Sabu era filho do faraó Anedib, da primeira dinastia, o alvorecer do Egito. Entre vasos de cerâmica quebrados, um objeto destoava de tudo. Um disco circular com 3 lóbulos curvos dobrados para dentro. Feito de xisto, uma rocha extremamente frágil e folheada. Esculpir xisto nessa forma aerodinâmica sem quebrá-lo é quase impossível hoje. Eles usaram apenas cinzéis de cobre e pedra. A física não permite isso. O Museu do Cairo o rotulou como vaso de incenso, uma piada. A forma não serve para segurar nada, mas serve para mover o ar. Engenheiros notaram que ele é idêntico a um volante de inércia moderno, ou ao impulsor de uma bomba de água centrífuga de alta performance. Testes com réplicas impressas em 3D mostraram que ele cria um vórtice perfeito. Isso não é arte religiosa, é uma peça funcional de maquinaria. Seria parte de uma máquina antiga para irrigar o deserto? Ou, como sugerem alguns, parte de um sistema de propulsão sônica? 5.000 anos atrás, um design aerodinâmico que só reinventamos no século XX. Bonecas em estratos geológicos profundos, discos de engenharia aeroespacial, pedras que mapeiam as estrelas e portais cortados a laser. Estamos olhando para coincidências ou para os destroços de uma humanidade esquecida? A ciência diz impossível. A evidência física diz: eu estou aqui. Quero saber a sua opinião. Qual destes 5 artefatos mais abalou sua lógica? Foi o disco de Sabu? A estatueta de Nampa? Comente abaixo. Se você busca a verdade que não está nos livros escolares, inscreva-se!